E hoje é dia da gente conversar sobre os melhores livros de 2015. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês as minhas melhores leituras de 2015. Para selecionar os livros aqui para o vídeo, eu conferi em dois lugares diferentes. No primeiro deles, na minha lista que eu tenho lá na aba Eu Li no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, que se não me engano desde 2011, então eu listo as minhas leituras por ordem cronológica e também conferi no Scoob, então os livros estão organizados das leituras de janeiro para dezembro. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui no vídeo, e entendam todos esses que eu vou mostrar como recomendações de leitura, afinal foram favoritos por motivos diferentes, mas ainda assim foram leituras que eu gostei muito de fazer no ano passado. Então o primeiro deles é As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. Eu assisti o filme há muito tempo, eu não lembrava detalhes da história, e o mais bacana desse livro é a forma como o autor conta. Quer dizer que as lembranças e tudo o que aconteceu com essas irmãs, que a gente já sabe o que acontece com elas pelo próprio título, é contado através dos meninos da vizinhança e de algumas outras pessoas que moravam por ali. Então a gente, na verdade, não tem certeza de nada sobre essa história, porque tudo isso são impressões das pessoas que viviam ao redor da família. Ainda assim, é uma leitura muito instigante. Eu esperei que alguns momentos fossem distribuídos de forma diferente no livro e isso acabou me deixando um pouquinho frustrada em certas partes, mas ainda assim é uma leitura que eu gostei muito de fazer e para quem gosta de suspense e drama vale muito a pena incluir na lista de leitura. O meu segundo favorito de 2015 é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Essa foi a minha primeira experiência com a autora e já comentei algumas vezes que não foi nada fácil começar a ler esse livro. Eu inclusive reli a parte inicial dele algumas vezes até conseguir engrenar na história, mas depois disso o livro flui com muito mais tranquilidade que essa fase inicial. E o mais interessante é que a gente então acompanha um dia, né, na vida dessa personagem, que é a Mrs. Dalloway, mas ao mesmo tempo que a gente entende porque esse dia é importante para ela, enquanto outras pessoas acham que é só futilidade, a gente tem um panorama da vida ou da principal parte da vida dos personagens principais, por exemplo, desde a parte da juventude até a idade em que eles estão agora. Então é muito interessante como é que a Virginia constrói essa história entrelaçando passado e presente. Eu gostei muito desse livro, apesar de não ter sido fácil o começo dele, e é uma leitura que eu recomendo para todo mundo. Vocês vão ver que a minha lista tá bem eclética e o próximo livro que eu vou mostrar aqui, que foi também um queridinho do ano passado, é O Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Esse é um jovem adulto de fantasia, não sei se é a melhor forma de classificar ele, mas então a gente conhece essa personagem, a Celina, que durante toda a leitura eu pensei nela como Celaena, que é a forma que escreve, é a grafia do nome dela, mas assistindo vídeos gringos o pessoal fala que é Celina, então eu imagino que soe mesmo como Celina. Então a Celina, ela é uma assassina e quando a história começa ela está presa nas minas de sal. Ela foi capturada já há algum tempo. E aí surge a oportunidade dela se livrar dessa escravidão, mas para isso ela vai ter que seguir várias outras regras e vai ter que ser a representante real num torneio assim não muito justo e nem muito bondoso. É uma história bem interessante porque, primeiro, eu imaginei que ia ter muita luta e esse é um livro construído mais na parte social e política da coisa. Então, como eu não li os outros volumes, eu não sei muito bem o que esperar, mas eu adorei a forma como ela constrói nesse primeiro livro toda essa porta de entrada da série e eu acho que vou gostar bastante também dos próximos volumes. Outro livro um pouquinho diferente aqui nessa lista é A Morte de Sarai, da J.A. Hedmarsky. Foi a primeira vez que eu li algo dessa autora, eu sei que ela já é bem conhecida pelo aquele outro livro, se não me engano, chamado Entre o Agora e o Nunca. E esse é um livro, gente, que mistura um pouco de romance contemporâneo, tráfico internacional, ação, suspense, drama, com romance sensual e não sei muito bem explicar. Esse livro me lembrou muito filmes como Carga Explosiva, por exemplo. Eu gostei muito do ritmo dessa leitura. É uma leitura que começa desde o princípio mesmo, assim, desde a porta de saída do livro, com ação, com coisas tensas acontecendo, com perigo, com fuga, com perseguição. Então é uma trama que eu nunca tinha lido nada parecido e eu gostei muito. Como eu falei, tem tudo isso, tem tráfico, tem romance, tem briga, tem
usurpação, tem um pouco de tudo. Eu acho que vale bastante a pena para quem procura algum livro que tenha esse estilo de filme de ação com romance e cenas sensuais. A próxima leitura que eu quero indicar aqui como favorita, eu não achei o livro, eu acho que eu emprestei pro meu irmão, é o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Eu gostei dessa leitura, apesar de não ter virado assim aquele super favorito do coração, eu gostei porque essa leitura me fez pensar demais e é uma leitura muito pertinente para os dias de hoje, então foi impactante como pensar como ele imaginou toda essa sociedade num tempo tão distante dele e como ele passou pertinho, ó, de escrever quase literalmente o que ia acontecer. Então é um livro que eu acho muito válido para você comparar assim a perspectiva que os autores tinham de como a Terra seria porque ela é hoje, e tem várias coisas super pertinentes nessa história. Eu acho que vale muito a pena ler o Fahrenheit 451. Depois é a vez de Gênesis, outra distopia, e nesse livro aqui, gente, ele tem uma história bem objetiva, é uma história que flui muito rapidamente, mas é uma história que chega no final e tu fica de cara no chão, sério mesmo, é uma leitura que tu pensa, meu Deus do céu, imagina se, sei lá, isso pode estar acontecendo nesse exato momento, sabe? É muito interessante a forma como o Bernard Becht constrói essa história pela perspectiva da personagem, e eu não achei óbvio em nenhum momento eu consegui ter a dica do que poderia acontecer no final. Então eu achei muito bom esse livro. Eu já tinha visto algumas pessoas recomendando ele, quando eu li eu realmente amei e eu quero que o maior número de pessoas leiam, principalmente se tu gosta de distopia, ficção científica. Eu acho até que ele tá mais até pra ficção científica do que pra distopia, vale muito a pena procurar Gênesis. Mais uma distopia na lista, dessa vez é o Fragmentados, do Neal Shusterman. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que ele tem uma forma bem interessante de tratar certos temas que ainda são muito delicados, como menoridade, a redução da menoridade penal, aborto, órfãos, e é uma forma assustadora como isso é tratado no livro, como se tornou banal e comum algumas coisas nessa sociedade retratada em Fragmentados. Além disso, esse também é um livro que começa com ação, então tem uma trama que mistura segredo, conspiração política com jovens fugindo para salvar a sua vida, e o Neal Shusterman ele consegue fazer algo muito interessante. Apesar de ser o primeiro livro de uma série, a gente tem mais ou menos um ciclo que se encerra aqui em Fragmentados. Então ele apresenta uma história, ele dá algumas explicações já para o leitor, e daqui do final desse livro é que muitas possibilidades podem acontecer. Então há vários caminhos para seguir, mas é como se o ciclo de Fragmentados ele tivesse concluído, assim, o objetivo principal do livro, não só de apresentar a série, como de dar algumas respostas para o leitor, para que se entenda melhor esse contexto e os próprios jovens que vivem nessa sociedade entendam o que está acontecendo. Eu gostei muito dessa leitura, eu sei que nem todo mundo gostou tanto assim de Fragmentados, mas eu curti bastante, é uma leitura que eu recomendo. Seguindo a lista, então, tem um romance drama, que é Um Dia, do David Nichols. Vai rolar um especial, espero que ainda em fevereiro, aqui no canal e no blog sobre esse livro. Eu tô muito ansiosa pra fazer esse especial. Eu gostei muito dessa história, gente. Eu não quero me estender muito aqui porque eu vou fazer um vídeo pra ele e tudo mais, mas primeiro que a construção desse livro é muito interessante, né? Ele se passa, a gente vai saber o que tá acontecendo com esses personagens sempre no mesmo dia, a cada ano. E dá pra entender muito bem da história, não fica faltando nada. Essa era a maior curiosidade que eu tinha, era entender se o autor ia conseguir fazer realmente um enredo que o leitor se sentisse confortável de ter as informações, e ele consegue. Além disso, é um livro muito real. O Dexter, que é o personagem masculino desse livro, ele é detestável, em nenhum momento eu gostei dele, senti pena, achei que ele tinha que ter redenção nessa história. A Emma é uma personagem muito humana. É Emma? É Emma, eu fiquei confusa. Então eu gostei muito da combinação da história desse livro e de como ela é construída, e logo mais vai ter o especial, então fica de olho aí.
Chegando na reta final, então, das melhores leituras de 2015, tem aqui Lucila, do José de Alencar, que foi uma leitura de dezembro. Eu fiz um vídeo recente para esse livro, então não vou me estender demais aqui, vou deixar o link aí embaixo no box de informações. Mas foi um clássico nacional que eu gostei muito de ter lido, diferente de como foi com Iracema, também do José de Alencar, que na época eu não gostei tanto. Eu me apaixonei pela história de Lucila, é um livro com várias críticas sociais também bem pertinentes, apesar de ter sido escrito no século XIX, ainda é extremamente atual. E tem também ali um romance conturbado, um romance impossível, então para quem gosta de clássicos nacionais e ainda não leu Lucila, vá correndo procurar agora. E para terminar essa lista, então, tem o Grande Divã, da Katharine Applegate, que eu já fiz um post para ele no blog, tá bem bonito esse post, eu vou deixar o link aí embaixo também para vocês passarem lá e conferirem, lerem e deixarem um comentário. Grande Divã, acho que é o único livro infantil da minha lista e eu gostei muito dessa história. Conta sobre esse gorila que já vive há praticamente 3 décadas num shopping center e ele já está conformado com a vida dele até que surge ali uma elefante filhote para tentar trazer o público de volta para esse shopping. E aí ele fica muito indignado com isso, né, de tirar um bebê selvagem da natureza e trazer para ser um espetáculo, para viver em cativeiro, ele preso num espaço super limitado, e aí é que começa toda a transformação do livro. É uma história muito linda, principalmente porque ela é contada pela perspectiva do Ivan, e a autora soube escrever isso com uma delicadeza muito grande e ao mesmo tempo com várias críticas. Então é um livro que, independente de idade, vale muito a pena ser lido, e claro, cada etapa da vida a gente vai entender a mensagem de uma forma diferente e sempre vai agregando mais um valor. Bom, gente, então essa é a minha lista dos 10 livros favoritos do ano passado, né, de 2015. Dessa vez que eu não escolhi número, tipo 5 ou 10, porque nos outros anos eu nunca conseguia chegar no número que eu tinha escolhido. Dessa vez deu 10, então acabou sendo um Melhores Leituras / Top 10 de 2015. Espero que vocês tenham gostado. Me conta se na tua lista tem algum em comum com a minha e também aproveita para me contar quais foram os teus livros favoritos do ano passado. É isso, já sabe, né? Se gostou do vídeo, dá um joinha aí, te inscreve no canal. E para conhecer o blog e me encontrar nas redes sociais é só conferir tudo aí embaixo no box de informações. Beijos e até a próxima!